E a série Tremembé, gente? Quando a gente fala do boom do atual true crime em séries, documentários, podcasts, parece que tudo isso é fruto da era dos streamings. Agora todo mundo quer falar de crime, true crime dá dinheiro, e o Brasil tá reproduzindo uma lógica de mercado americano. Tudo isso é verdade, mas não é exatamente de hoje que o espectador, você e eu também, tem interesse pelos crimes reais recontados na tela. O Brasil já explora casos reais no audiovisual há muito tempo, e a relação entre crime e cinema é antiga e, na minha opinião, ainda tá bem longe de acabar. Vamos conversar um pouquinho sobre o fenômeno do true crime no Brasil? Eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema. Encontrei tantos estudos estruturados que de fato traçassem um panorama muito claro sobre o gênero do true crime no cinema brasileiro. Então eu vou propor aqui um arco com obras que eu considero relevantes para esse tema e que vão levar a gente até Tremembé e memes de Christian Cravinho de calcinha, que é o papo do momento, tá? Então considere esse vídeo uma forma de olhar para esse tema, não uma verdade universal, tá bom? O fato é que, olhando para trás, a gente consegue destacar alguns momentos de evidência do gênero no cinema, bem antes de existir o termo true crime. Lá no final dos anos 60, em plena ditadura militar, surgiu um movimento que depois a crítica chamaria de cinema marginal. Um conjunto de filmes produzidos por cineastas que discordavam de como o cinema novo contava suas histórias até então. Influenciados por uma revolta ao sistema ditatorial, a uma sociedade hipócrita que pregava os falsos bons costumes e que decidiram se expressar através de um cinema chocante que confrontasse não só o regime, mas também esse discurso intelectual da própria arte. Com um cinema barato, irônico, sexual, explícito, grotesco, violento. Um dia a gente faz um vídeo só sobre cinema marginal. Mas hoje eu tô falando dele aqui pra trazer que um dos gêneros presentes nessa característica chocante e grotesca do cinema marginal é justamente o gênero policial. Cineastas como Rogério Sganzella, Júlio Bressani e Oswaldo Candeias começaram a usar o cinema pra escancarar a violência urbana, a corrupção da polícia, crimes chocantes, muitas vezes retratando diretamente o que tava nos noticiários da TV. A gente tem filmes como Matou a Família e Foi ao Cinema, do Júlio Bressani, nesse gênero de ficção policial como um espelhamento da realidade. Tem o caso dos Irmãos Naves, do Luiz Sérgio Persson, que pega uma situação real de um erro judiciário que condenou 2 homens inocentes e transforma isso em cinema. E a gente tem ele, o clássico que eu queria destacar para nossa história true crime, que é O Bandido da Luz Vermelha, de 68. Esse filme, dirigido pelo Rogério Sganzella, já trazia lá nos anos 60 esse debate que a gente tem hoje do true crime no audiovisual, que é o crime como espetáculo. O filme é baseado em um criminoso real, João Acácio Pereira da Costa, que assaltava casas de gente de dinheiro com muita violência, cometendo assassinatos, estupros. Ele recebeu o apelido de Bandido da Luz Vermelha porque ele invadia as casas de noite usando uma lanterna de luz vermelha para conseguir enxergar no escuro. Aqui o Sganzella mistura reportagem, paródia, rádio sensacionalista, improviso, chanchada, quadrinho, política e fala diretamente sobre a fabricação do bandido pela mídia, sobre sensacionalismo, mas também transforma um caso real em um filme experimental. É um jogo entre ficção e notícia, uma realidade totalmente exagerada, mas tendo muito claro que essas coisas andavam juntas. Crime, mídia e interesse popular. O Brasil nos anos 60 já estava interessado em revisitar casos reais, não só pela notícia, mas para falar sobre o próprio país através dela. Como eu citei rapidinho, um ano antes a gente teve o caso dos Irmãos Naves, do Luiz Sérgio Persson, que pega um episódio real de tortura e erro judiciário e transforma numa denúncia direta às estruturas de poder. É um filme que questiona um outro tipo de violência e crime, que é o do próprio Estado. Outro que eu queria citar nesse processo é Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia, que chega ali um pouco mais tarde, em 76, 77, filme do Hector Babenco, que se inspira no livro de mesmo nome, escrito pelo José Lozeiro, e que conta a história de um criminoso real, Lúcio Flávio, um bandido carioca condenado por assaltos a banco, homicídios e por fugir muitas e muitas vezes da polícia, da cadeia. E com um envolvimento bem polêmico com milícias, policiais corruptos e com o Esquadrão da Morte. A adaptação desse livro para o cinema passou pela censura, inclusive, o DCDP exigiu cortes e alterações antes de liberar o filme, e até partes do roteiro foram alteradas para que a versão final pudesse ir ao ar. Esse filme estreou em 77, e aí em 79 a gente tem uma resposta a ele. Outro filme chamado Eu Matei Lúcio Flávio, dirigido por Antônio Calmon, contando a história do policial corrupto Mariel Mariscotti, líder do Esquadrão da Morte no Rio de Janeiro, e a rivalidade com o Lúcio Flávio, que aqui agora é um coadjuvante. Então aqui a gente já consegue falar até sobre pontos de vista e sobre como um mesmo crime rende filmes diferentes, com olhares diferentes, e como crimes reais inspiram o cinema de novo, de novo e de novo. Mas se aqui a gente tem exemplos de filmes que ficcionalizam crimes
reais, eu acho que o que transformou esse gênero em um consumo de massa foi a Rede Globo, com o programa mais temido pelas crianças dos anos 2000, Linha Direta. O programa estreou na Globo em 1990, mas durou só alguns meses. O projeto foi reformulado e voltou com força mesmo em 99, e ficou no ar até 2007, apresentado pelo Marcelo Rezende primeiro, mas consolidado com o apresentador Domingos Meirelles. E assim, esse programa se estruturou num formato true crime de indústria americana que se tornou um fenômeno de mídia. Em vez de simplesmente noticiar como faria um jornal, Linha Direta reconstituía cenas com atores, usava uma montagem dramática, trilha sonora tensa, triste, com depoimentos. Era uma espécie de docudrama que misturava jornalismo e encenação para transformar casos reais em narrativa audiovisual. E com participação ativa de público. No final de cada episódio, o programa disponibilizava linhas telefônicas para que o público enviasse informações que pudessem levar à captura de foragidos. E cria ali uma espécie de investigação conjunta, tal qual a gente vê hoje no TikTok, sabe? Lembra do caso Lázaro, aquele serial killer brasileiro? E a quantidade de teorias do TikTok? O Globo já fazia isso por telefone em 2001. E aqui ele também ultrapassava um limite perigoso, que é o que deixa de ser só entretenimento para interferir na vida real, em investigações reais. E um ponto bem importante para entender até filmes e séries de ficção e crimes reais é o quanto esse jornalismo encenado, que reconstitui cenas, eles naturalizam a ideia de que se eu ver a cena eu vou entender melhor o caso. Isso cria um desejo enorme pela reconstituição e logo um dos principais motivos de curiosidade por uma obra de ficção que recria um caso real. Eu quero ser a mosca na parede vendo tudo enquanto acontece. A encenação é capaz de colocar a gente no meio de um crime, de uma forma que um documentário não consegue fazer a partir de só depoimentos. Inclusive, na verdade, até os documentários se utilizam da recriação de cenas para que você seja transportado para a cena do crime da forma mais visual possível. Eu tava lendo sobre os filmes da Suzanne Richthofen, a gente vai falar sobre eles mais pra frente, mas o diretor Maurício Essa falou numa entrevista que parte do exercício do true crime é entregar para as pessoas aquilo que elas gostariam de ver. E que no caso da Suzanne, um dos momentos fatídicos do filme é o enterro dos pais, em que ela tá lá chorando, usando uma regatinha preta. E essa imagem foi muito repercutida, entrou no imaginário nacional como um retrato do crime, assim. E as pessoas querem experimentar a possibilidade de participar desses momentos emblemáticos, mesmo que sejam terríveis, como uma forma de tentar entender, tentar tornar real aquilo que parece absurdo na nossa mente, porque foi real. Acho que essa é uma tese relevante de por que a gente se interessa tanto pelo true crime. Esses criminosos são vistos num primeiro momento como monstros, pessoas frias e principalmente distantes. Só que isso dá um nó na nossa cabeça de que é como um ser humano é capaz disso, que eu acho inimaginável. Então assistir essa cena na televisão é como se fosse uma forma de tornar aquele fato tão terrível palpável pra gente. Viajei aqui, vamos voltar pra Linha Direta. Enfim, Linha Direta se vangloriou de ajudar a solucionar crimes, tá? Então ele entra quase como um argumento de validação. Olha, essa obra é importante porque ela ajuda a resolver casos. Mas também foi alvo de muitas críticas a justamente essa reconstituição de crimes, essa visão sensacionalista e de fazer vítimas passarem de novo e de novo por essa violência, que na verdade é um debate que existe até hoje, né? E toda a transformação de tragédia em espetáculo. Mais um programa é um marco de produção de entretenimento baseado em crime real. A Globo mantém páginas e catálogos do programa online e até relançou em uma nova versão para o streaming e podcast, relembrando alguns casos de repercussão no Brasil e apresentado pelo Bial. Pois voltando para o cinema, a gente entra nos anos 2000 e vê outro movimento importante. O que no futuro seria o true crime passa a ocupar o centro do cinema comercial brasileiro. Isso acontece de uma forma muito direta. Crimes reais começam a ser adaptados com orçamento alto, elenco conhecido e distribuição nacional. A gente não tá mais falando aqui de filmes pequenos ou de estética experimental, mas do crime como blockbuster. Talvez o nosso maior filme baseado em um crime real seja Carandiru, do Hector Babenco, lançado em 2003. Se hoje a gente acha o máximo Tremembé ter reconstituído a vida na cadeia, com grandes atores, Carandiru já fazia tudo isso. O filme é baseado num livro documental escrito pelo Dr. Drauzio Varela, que conta relatos de quando ele trabalhou como médico da ala masculina do Carandiru e acompanhou um pouco da realidade ali dentro, tanto na violência quanto na humanidade. São relatos de presos arrependidos, presos que se casam, visitas íntimas, rixa de poder, mortes, ameaças, violência, tudo isso coexistindo no mesmo ambiente, que culmina na tragédia do massacre do Carandiru, que deixou 111 mortos em 1992. O filme é livremente inspirado nos relatos do Dr. Drauzio, que adapta esses personagens, tá? É um pouco diferente. Mas mesmo sem ser um filme do caso, no sentido tradicional, ele é importante por revisitar um caso real, na época ainda recente, tinha passado 10 anos só, um caso de repercussão nacional, que compôs o imaginário nacional e a história dos presídios no Brasil. Um ano antes, a gente teve um documentário
documentário de muita relevância que também retrata um crime do imaginário brasileiro, que foi Ônibus 174, do José Padilha, de 2002, que ganhou em 2008 um filme ficcional, Última Parada 174, dirigido pelo Bruno Barreto. O mesmo crime originando duas obras de grande repercussão, uma ficcional e uma documental, feitas por diretores consolidados. E até esse momento a gente tem, claro, a exposição de crimes em obras de ficção, mas que tentam olhar não só para o crime em si, mas principalmente para o contexto social em que eles acontecem. No caso do Ônibus 174, muito vai se falar sobre a história do sequestrador, o Sandro, um sobrevivente da chacina da Candelária, que acaba sequestrando um ônibus no Rio, que desencadeia ali uma operação cheia de falhas policiais. Então a principal história sendo contada não é do sequestro em si, mas da violência policial e desigualdade social no Rio de Janeiro. Assim como em Carandiru. Esse caminho mais sociológico muda um pouco quando a gente fala de outro filme baseado em crime de repercussão nacional, que é Assalto ao Banco Central, do Marcos Paulo, baseado no famoso roubo que aconteceu em Fortaleza em 2005, que foi considerado um dos maiores assaltos do mundo. Aqui a lógica muda um pouco. O interesse não é bem no impacto social, mas na engenharia do crime. Como foi planejado, executado e descoberto. É o Brasil interessado acima de tudo no entretenimento, no perfil dos assaltantes e na explicação de como isso foi possível. Que eu acho que é a maior motivação do true crime brasileiro hoje. As produções não estão exatamente falando muito de contexto de vida e mais sobre motivações específicas e modus operandi. Como os crimes aconteceram de fato. E essa curiosidade, entender o que motiva alguém a cometer uma atrocidade e como ela comete, rende um legado de novas obras. Se a gente já produzia true crime há um bom tempo, a chegada das plataformas de streaming permitiu que se produzisse e exibisse muito mais. O formato seriado documental, que tinha espaço na televisão, agora se multiplica na Netflix, Globoplay, Prime Video e Spotify. A gente tem que citar aqui brevemente a crescente na produção de podcasts, que foi impulsionado pela pandemia, um modelo de produção mais simples e barato do que uma série de fato, com equipes pequenas, maior autonomia e agilidade de produção. E nessa leva se destacam os podcasts de true crime com dois títulos em especial. O caso Evandro, do Ivan Mizanzuki, que é anterior à pandemia de 2018, e Praia dos Ossos, de 2020, da Rádio Novelo, apresentado pela Branca Viana, que recontava a história da socialite Ângela Diniz e o assassinato pelas mãos do namorado, na época, Doca Street. Era como um novo jornalismo investigativo em áudio, uma perspectiva política ao mesmo tempo detalhada e lenta. Podcast não tem as amarras da televisão, da necessidade das imagens para narrar um fato. Então isso permite que ele entre no imaginário e no cotidiano das pessoas de outras formas. De repente, as pessoas passaram a consumir true crime lavando a louça, dirigindo, voltando do trabalho no ônibus. Nesse contexto surge também modus operandi, num formato menos jornalístico e mais pop, pensando um consumo mais resumido e episódico. A cada dia, um caso diferente. No streaming, em 2021, A Menina que Matou os Pais revisita um dos crimes mais chocantes da história recente brasileira, o assassinato de Manfred Marisia von Richthofen, orquestrado pela filha Suzane, com apoio do namorado Daniel Cravinhos e do irmão dele, Christian, em 2002. No julgamento, Suzane e Daniel tentam jogar a culpa um no outro. Daniel alega que a Suzane sofria abusos por parte do pai, que ela era manipuladora e planejou tudo. Do outro, a Suzane dizendo que amava muito os pais, mas foi manipulada pelo Daniel, que apresentou ela ao mundo das drogas e tudo de ruim que existe no mundo. Essas duas versões, apresentadas nos autos do processo, serviram de guia para os roteiristas Rafael Montes e Ilana Casoy, que inclusive é uma criminalista que acompanhou o caso desde o início. Eles chegaram então na proposta de dois filmes, um contando a versão do Daniel Cravinhos, chamado A Menina que Matou os Pais, e outro contando a versão da Suzane, chamado O Menino que Matou Meus Pais. Só que o mesmo caso já se desdobrou em dois produtos que são integrados, mas que também funcionam individualmente. E logo viria um terceiro, A Confissão, narrando o que teria acontecido na semana que se passou entre a noite do crime e a confissão dos três criminosos. Os três filmes foram dirigidos pelo Maurício Essa e protagonizados por Carla Dias e Leonardo Bittencourt. E acho que o filme é um marco por, entre aspas, quebrar o tabu de falar sobre os grandes crimes do século XXI, já vividos por uma nova geração consumidora do streaming. A geração que viu na TV as imagens do velório, a confirmação de que eles confessaram, o julgamento. Então acho que nesse sentido foi uma obra, entre aspas, inaugural para uma nova geração. E esse formato de dois filmes lançados ao mesmo tempo também gerou bastante repercussão na época do lançamento. Era necessário? Não era? Não importa, as pessoas assistiram. Os filmes são ruinzinhos, eu particularmente acho bem fraco, mas eles foram de fato notáveis nessa nova onda de true crime na era do streaming brasileiro. E de lá pra cá, todos os crimes com maior repercussão nacional dos anos 2000 já se transformaram em produto audiovisual. O caso Richthofen nos filmes, Elise Matsunaga e o documentário da Netflix com depoimentos dela própria. Mais recentemente, um documentário sobre o caso Nardoni, que trouxe luz a uma outra
outra versão do caso, defendida até hoje pelos criminosos, bizarramente. Todos agora reunidos em Tremembé, o caso Eloá, que eu acho que completa essa lista aí dos casos recentes emblemáticos, que acabou de ganhar um documentário na Netflix também, com relatos de parentes e recriação de cenas e ambientação do crime. Aquilo que a gente estava falando lá atrás. Séries documentais dominaram o streaming também. João de Deus, Flor de Lis, Caso Marielle, Elisa Samúdio, Pacto Brutal, caso da Daniela Pérez, fortíssimo. E eu sinto que nos documentários a gente já vive essa produção em massa desde 2021, mais ou menos. Mas na ficção true crime a gente caminha a passos mais lentos, tanto em quantidade como qualidade também. Os títulos que eu consigo destacar depois da Menina que Matou os Pais são O Maníaco do Parque, que eu acho, assim, terrível, sinceramente, um desserviço ao caso, ao gênero true crime, ao entretenimento, a todos os lados possíveis. E a série, essa sim, com produção e roteiros que eu acho bons, que é Todo Dia Mesma Noite, baseado na tragédia da Boate Kiss. Puxando o que eu falei lá atrás do podcast Praia dos Ossos sobre o assassinato da Ângela Diniz, a gente teve em 2023 o filme com a Isis Valverde, chamado Ângela, também fraco. E agora uma série sendo lançada pela HBO com a Marjorie este ano como protagonista. Provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, eu já terei assistido, mas ainda não vi. Mas o caso do momento é Tremembé, uma ficção dramática que, apesar de baseada em crimes reais, ela aposta em reconstituir o pós-crime, as relações entre presos e conflitos de poder no presídio a partir dos relatos de livros como Suzane, assassina e manipuladora, e Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido, do jornalista Ulysses Campbell. Então o que a gente tem são relatos encenados e dramatizados para formar uma série com começo, meio e fim. Tem elementos de ficção, tem dramatização, de romance e cenas criadas para fazer a gente criar identificação e afastamento, tal qual uma série de ficção convencional. E talvez esse seja o maior risco aqui. Ao mesmo tempo que tem a recriação de momentos do imaginário popular, como o triângulo amoroso envolvendo Suzane Richthofen, Sandrão e Elise Matsunaga, e a famosa entrevista para Gugu. Foi a estreia nacional mais vista da história do Prime Video no Brasil, segundo a própria Amazon. Isso para mim prova que o gênero nesse formato tá bem longe de saturar, por mais que a gente ache que já viu de tudo. Eu acho que Tremembé vai abrir muitas outras portas pro gênero true crime ainda. Do ponto de vista crítico, a série reacendeu questões que permeiam a produção do true crime em geral, como até onde a ficção pode se apropriar de histórias reais para gerar entretenimento. É um desrespeito com as vítimas? Por que a gente tem tanto interesse por essas histórias? Acho que não existe uma única resposta para essas perguntas e, sinceramente, para mim não leva a lugar nenhum simplesmente demonizar a produção de true crime e dizer que não deveria existir, porque assim, espero que esse vídeo tenha te mostrado que não é uma coisa que surgiu do dia pra noite. É um gênero já consolidado no mercado brasileiro que tá ganhando muito dinheiro e crescendo em volume de produção. Acho que a gente pode sim pensar em muitos motivos pelos quais tanta gente consome true crime em tantos formatos diferentes. Podcasts, filmes de ficção, séries, documentários. A minha opinião é de que existe uma coisa inerente a nós, que é a curiosidade humana pela nossa própria crueldade e por até onde a nossa espécie é capaz de chegar. Dúvida, curiosidade e tentar entender o funcionamento de um ser humano disfuncional, no sentido que contraria o senso comum, o sentimento humano de compaixão, de pena, de amor, enfim. E eu não digo isso tentando entender num sentido muito profundo intelectual, não, tá? Pode ser também, mas eu tô falando aqui de um sentimento quase ingênuo de realmente descobrir como alguém foi capaz de tamanha atrocidade. Acho que isso gera um certo fascínio. E, lógico, tem gente que consome pela simples vontade de consumir violência, ou pra, de fato, retirar de lá grandes insights sobre um comportamento criminoso, enfim. Mas eu acho que a gente pode parar de querer justificar a existência do true crime pela ética, porque ele já ultrapassou desse ponto há muito tempo. Ele já existe como produto e como mercado. Não é mais uma produção aqui e ali, isoladas, é um gênero de consumo nacional, um dos mais assistidos no Brasil de 2025. E as perguntas que ficam pra mim são: pra onde isso vai enquanto mercado e pra onde isso vai enquanto glamorização de criminosos? E presta atenção, eu não acho que a série em si romantiza os criminosos, não, tá? A minha preocupação é com o comportamento nas redes sociais. No caso de Tremembé, eu acho que a série humaniza os criminosos, com certeza, mas que isso é importante, porque é o que eles são, seres humanos, não monstros. E eu acho que a gente precisa entender que monstruosidades são cometidas por seres humanos, que têm família, amigos e pessoas que os amam, e que mesmo assim foram capazes de uma coisa terrível. Outra coisa, quando eles estão vivendo na cadeia, eles não passam todos os dias remoendo seu crime e só. Eles passam os dias comendo, bebendo, tomando sol, sobrevivendo, transando, brigando. Sim, essa visão de que são pessoas muito distantes e com uma vida muito diferente da comum faz a gente achar que pessoas comuns não cometem crimes. Mas pra alguém, todos esses criminosos já foram alguém comum. Olha o caso do Andréas, irmão da Suzane Richthofen. Você acha que antes do crime ele achava a irmã dele um monstro? Não.
ele achava ela uma irmã. Isso me faz pensar muito nos crimes que envolvem abusos a crianças, por exemplo, que são cometidos muitas vezes por familiares e a vítima é desacreditada porque outras pessoas simplesmente não aceitam que aquele cara legal da família pode ser um abusador. Ele pode. Ou que um marido é capaz de bater e de tirar a vida de uma esposa. Sim, ele é. Então eu não acho a humanização uma coisa ruim. O problema é a glamorização que é construída na mídia e nas redes sociais. Na mídia, como num caso como o da Eloá, por exemplo, que saiu o doc agora, tem jornalistas ligando pro sequestrador, chamando ele de um rapaz em surto por amor. Ou agora nas redes sociais, quando o Daniel Cravinhos ganha 90 mil seguidores. Por quê? O que tem pra ver ali? Esse é o ponto que fica de debate pra mim, que sinceramente eu não consigo ultrapassar e entender pra onde isso vai. Mas eu não acho que vale simplesmente culpabilizar o produto true crime por isso. Eu acho que precisa de uma análise muito mais profunda sobre sociedade. Porque esse é o tipo de coisa que já acontece a partir de noticiários e, enfim, que fala muito mais sobre um comportamento social coletivo do que sobre aquele produto audiovisual específico. Mas esse tema eu já não me arrisco. Me contem as opiniões de vocês sobre tudo isso, sobre esses dilemas éticos do true crime, sobre Tremembé, sobre esse panorama que eu citei aqui, se tem alguma outra obra ou período que você acrescentaria aqui. Vamos continuar conversando lá nos comentários. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo. Acabei de lembrar também do filme O Crime da Mala, que é bem anterior. Eu vou pegar a data dele e vou passar aqui pra vocês. Vou deixar aqui na tela, mas tem esse filme também. Pesquisem sobre ele. Beijo!